Eu gostaria de saber de vocês agora sobre a nossa genialidade. Voltem para o ambiente imaginário de vocês e prestem atenção onde está localizada a genialidade, o gênio, o símbolo ou a coisa que representava a genialidade. Para quem a genialidade se aproximou do corpo? Levanta a mão. Para quem ela se afastou do corpo? Levanta a mão. E para quem ficou na mesma posição? Muito bom. Agora eu vou falar então sobre um outro aspecto do processo de descoberta da genialidade. Ser genial não significa que vocês não vão errar. Na verdade, os gênios são os que mais erram. Quem mais realiza são aqueles que cometem mais erros. Só realiza quem está tentando, e quem está tentando está cometendo erros para fazer algo novo. Pois bem, eu vou contar 2 dos meus fracassos miseráveis. Eu vivo fazendo experiências com coordenação motora. É um campo que eu gosto muito. Então, uma época na minha vida, eu não sou cozinheiro, mas eu também não passo fome na cozinha. Então, cada vez que eu entrava na cozinha da minha casa, eu comecei trocando o nome dos utensílios domésticos. Eu pegava um copo e pensava faca. Eu pegava um prato e pensava panela. Eu pegava um abridor e pensava garfo, trocando o nome de todos eles. Eu nem preciso contar para vocês que em menos de 2 semanas eu estava completamente gago. Completamente gago. É que mesmo assim ele percorre o caminho dele, se ele for um executivo de alta resiliência. O que se sabe sobre isso? Para muitas pessoas, a genialidade ela é uma consequência de alguns dramas vividos durante a vida. Para algumas pessoas, as suas melhores competências estão exatamente naquilo que elas conquistaram ao superar os piores dramas. E elas se tornam especialistas nisso. Alguns dos professores que vocês conhecem foram os piores alunos nas matérias que ensinam. Porque tiveram que se dedicar mais, compreenderam mais profundamente, se tornaram professores. O que a gente deve saber sobre a resiliência? Melhor, o que nós podemos saber sobre o sucesso? Apenas 25% das pessoas oriundas das classes A e B chegarão ao sucesso. 75% das pessoas de sucesso vêm das classes mais baixas. Como isso é possível? As pessoas que têm acesso ao melhor da educação, ao melhor da cultura, da prática de esportes, das viagens, de todas as oportunidades que a vida oferece, apenas 25% delas chegam ao sucesso. Os outros 75% são de pessoas que vêm das piores condições, de lares desestruturados, vítimas de abuso, de violência, vítimas piores condições educacionais. Por que acontece essa migração social tão acentuada? Vocês sabem qual é a resposta? Falta de problemas. Hoje de manhã o Jorge falou muito sobre isso, que as pessoas geniais são pessoas que enfrentam problemas. Porque é diante dos problemas que nós treinamos os nossos músculos emocionais, psicológicos e espirituais. Então aquelas pessoas que viveram as piores situações, para elas, um problema, um obstáculo qualquer, não é nada diante do que elas já viveram. Elas têm uma tremenda pressão interna para se desenvolverem. E aquelas que têm acesso ao melhor da vida, as melhores condições,
frequentemente, diante dos obstáculos, elas se encolhem e desistem. Existem incontáveis exemplos disso, de pessoas que se tornam fracas porque não têm coragem de superar os problemas, apenas porque nunca treinaram superar problemas. Então, parte da nossa genialidade frequentemente está não nos nossos talentos, nem mesmo nas experiências de vida, mas naquilo que nós conquistamos ao superar as nossas piores dificuldades. Vamos voltar ao nosso abajur e prestem atenção onde está a genialidade agora. Para quem a genialidade está mais distante, levanta a mão. Para quem a genialidade está no mesmo local do início, levanta a mão. E para quem a genialidade está mais perto de si agora? Muito bom. Eu gostaria de encerrar, eu imagino que já estamos encerrando, né? 5:10, então vai ter tempo para perguntas, eu corri tanto. Muito bem. Eu gostaria então de falar sobre os talentos. Onde estão os nossos talentos? Eu contei para vocês. Ou eles estão nas nossas melhores habilidades que as pessoas reconhecem desde cedo, conforme o Jorge apresentou de manhã. Um compositor, um filho de pintor, as pessoas desde cedo manifestam os seus melhores talentos. Para outras pessoas, a vida mostra onde estão os seus maiores talentos. Conforme eu contei para vocês sobre o vendedor de ignorância. E para outros, a vida os faz revelar os talentos. Como é que a gente encontra o que a gente tem mais aptidão? Eu gostaria que vocês fizessem uma breve retrospectiva para a juventude de vocês, para a adolescência e para a infância. E se lembrassem das brincadeiras que vocês mais gostavam. Aquelas nas quais vocês mais se divertiam, podia passar o dia inteiro fazendo aquilo e não cansava. E ainda passaria a noite inteira. Quais eram as brincadeiras, os brinquedos ou as atividades que vocês não sentiam o tempo passar? Todos conseguem se lembrar de alguma delas? Muito bom, tem alguém aí, que bom. Notem que todas as brincadeiras de crianças simulam atividades profissionais dos adultos. Não existe nenhuma brincadeira de criança que não seja uma imitação da vida adulta. Nenhuma. Alguns anos atrás eu li uma reportagem de jornal em que a Volkswagen estava contratando operadores de robôs para montagem de automóveis. E que o mais importante no currículo dessa garotada, desses profissionais, não era a escola que eles tinham frequentado, não era quantas línguas eles falavam, mas era o quanto eles tinham brincado de videogames. Uma tremenda sensibilidade para a operação daqueles instrumentos. E uma tremenda acuidade sensorial para perceber o que devia ser feito. Então pensem bem, quais eram as atividades que vocês faziam na infância? E dentro de cada uma dessas atividades onde vocês não sentiam o tempo passar, onde vocês tinham uma tremenda satisfação, se sentiam alimentados com aquilo, quais eram as competências que vocês estavam exercitando? Para alguns era o foco de atenção, para outros era a capacidade de organização, para outros era a comunicação, o relacionamento, para alguns poderia ser apenas a criatividade. Aí estão alguns dos nossos melhores talentos. E eu pergunto para vocês, quantos de vocês, hoje, na vida profissional de vocês,
não sentem o tempo passar. Maravilhoso. Aqueles que ainda sentem o tempo passar não estão nos melhores estados de atenção. Não têm o alimento e a satisfação de fazerem o que poderiam estar fazendo se estivessem expressando os seus melhores talentos. Uma das coisas que mais me apaixonou no estudo da PNL é que eu costumo dizer o seguinte, que a PNL ela dá uma permissão para nós sermos quem nós somos. Ela valida tudo o que nós fazemos. Ela retira das nossas costas uma carga de culpa ancestral de milênios. Mas uma das maiores propriedades de quem estuda PNL é que depois do período da primeira formação, os olhinhos estão brilhando mais frequentemente. E eles têm uma sede insaciável por aprender. Nem que seja trocar os pés dos pedais. Então eu pergunto, quais são as profissões nas quais vocês poderiam mais frequentemente exercitar aqueles talentos que vocês reconhecem nas brincadeiras de crianças, da juventude, da adolescência? Aí estão oportunidades. Porque o que se sabe a respeito do desenvolvimento dos circuitos nervosos é que as áreas de maior potencial de desenvolvimento são aquelas em que nós já estamos exercitando aqueles circuitos mais robustos, os nossos talentos. Vamos fazer um último teste da nossa genialidade. Agora a minha pergunta é diferente. Comparando com a primeira posição que vocês inventariaram no começo da palestra, da genialidade de vocês. Com agora. Onde está a genialidade de vocês agora? Essa representação da genialidade, ou mesmo um gênio, para quem ele está mais próximo? Levanta a mão. Agora está mais satisfatório. Deu certo o meu experimento. Para quem está mais longe? Pode estar mais longe, sim. Se vocês não gostaram da minha palestra, deve estar lá na esquina a genialidade. E para quem está no mesmo lugar? Muito bom.